Aqui rapidinho então a correção do simulado 5, tá? É muito importante que vocês tenham feito o simulado antes para a gente conseguir manter os estudos, né? Porque podem ter certeza que uma galera agora tá parando de estudar e quanto mais vocês puderem se manter estudando agora, melhor e mais chance da gente passar de novo, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas. Questão 1. A respeito da região do pescoço, assinale a incorreta, tá? O músculo externo cleidomastoide divide de modo visível cada lado do pescoço em região cervical anterior e lateral, trígono cervical anterior e lateral do pescoço. Correto, né? Lembram aqui, ó? Aqui, ó. Opa. Perdão aqui. Deixa eu... Mas lembram aqui que o esternocleidomastoide, ele divide aqui, então, o trígono cervical anterior, que é esse aqui, e o posterior ou lateral, que é esse aqui, né? Então, tudo começa no esternocleidomastoide, que divide essas duas regiões, tá? B. O trígono occipital é assim denominado porque a artéria occipital aparece em seu ápice. Perfeito, tá? Essa é a definição do nome do trígono occipital, tá? Lembrem que o trígono occipital, que seria esse mais posterior aqui, ele, ele tem esse nome por conta da artéria occipital. Mas o principal conteúdo desse trígono é o nervo acessório, tá? C. As artérias da região cervical lateral ou posterior incluem os ramos laterais do tronco tiro cervical, sim. A terceira parte da artéria subclávia, sim. Por quê? Isso é interessante vocês saberem, pessoal. A artéria subclávia, lembra que a artéria subclávia ela passa entre os músculos escaleno anterior e médio, junto com o plexo braquial? O que acontece? A artéria subclávia, como ela passa por trás do escaleno anterior, ela é dividida em três, tá? Vamos desenhar aqui, ó, como se fosse a artéria subclávia, e de azul aqui seria o escaleno anterior, né? Pintadinho. A gente tem três porções da artéria subclávia. A primeira, que é pré-escalênica, a segunda, que é posterior ao escaleno anterior, e a terceira, tá? A maioria dos ramos vem ou daqui ou daqui, tá? Então, da terceira parte da artéria subclávia é o principal na região do trígono cervical lateral. E parte da artéria occipital, que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, certinho. O músculo platisma é mais superficial que as faces do pescoço. Aqui tá correto, né? Vejam bem nessa foto aqui, ó. A gente consegue ver a face, aqui é a face cervical. A gente consegue ver o platisma mais superficial. Essa parte está correta. Sua inervação é dividida de acordo com as porções supraeórdia, nervo mandibular e infraeórdia? Não, né? Lembram que o músculo platisma ele é considerado um músculo da face. Então, a inervação do platisma é o nervo facial. Beleza? 2. Assinale a correta a respeito da região do tórax. O esôfago é exclusivo do mediastino superior? Não, né? Lembra que o esôfago ele passa no mediastino superior, correto? Mas ele vai lá para o posterior também. Ok? A pleura parietal costal também pode ser chamada de pleura costo-vertebral, devido à sua relação com as vértebras. Correto, né? Porque a pleura parietal costal ela reveste tanto os arcos costais quanto a região das vértebras. Certinho. O nervo frênico é posterior em relação aos brânquios-fonte? Errado, tá? O que é posterior em relação aos brânquios-fonte? É o nervo vago, tá? A gente tem, pessoal, isso é muito importante, tá? Vamos imaginar que eu estou olhando aqui, ó, de lateral, tá? Eu estou olhando o hilo pulmonar lateralmente, tá? E aqui está um brônquio, tá? E aqui é anterior e aqui é posterior, tá? Anteriormente aos brânquios-fonte passa o nervo frênico. Anteriormente. Faz sentido, né? Porque o nervo frênico ele tá no mediastino médio. E posteriormente passa o nervo vago, porque o nervo vago está no mediastino posterior, certo? Então o nervo vago passa posterior aos brânquios-fonte e o nervo frênico passa anterior. D. As artérias coronárias são os primeiros ramos do arco da aorta? Não, né? Eles são os primeiros ramos da aorta ascendente. O primeiro ramo do arco da aorta é o tronco bracocefálico arterial, né?
ok? Certinho? 3. Assinale a incorreta. A artéria femoral pode ser palpada pulsando imediatamente inferior ao ponto médio inguinal. Sim, que seria a relação à parte mais inferior do ligamento inguinal. Ao se palpar o pulso femoral, a veia femoral está logo lateral? Não, né? Lembrem que a sequência de lateral para medial é nave. Então a veia está logo lateral à artéria? Não, ela está mais medial, né? Então, esse que é o erro. Artéria obturatória é um ramo da artéria ilíaca interna? Correto, tá? Isso aqui é importante você saber, né, pessoal? Porque pouca gente sabe a origem da artéria obturatória, visto que a gente fala mais do nervo obturatório, né? Que o nervo obturatório vem lá do plexo lombar, né? Daí algumas pessoas às vezes não sabem qual que é a origem da artéria obturatória. A artéria obturatória, ela vem da ilíaca interna, ela tem relação lá com o forame obturatório, tá? Então é ramo da ilíaca interna. C. O pulso poplíteo é dificilmente palpável por mãos não treinadas. Correto. A artéria poplítea é uma continuação da artéria femoral após a passagem pelo hiato adutor. Certo, né? Vamos tentar colocar uma imagem aqui para vocês lembrarem. Mas vocês lembrem que o músculo adutor magno, ele tem duas porções, né? O adutor magno ele tem duas porções. Ele tem uma porção que se insere mais superior, né, em relação ao fêmur, e uma parte que se insere mais inferior, naquele que a gente chama do tubérculo adutor, né? Tentando achar uma foto aqui. Mas o que acontece? Entre essas duas porções, né, do músculo adutor magno, a gente vai ter. Acho que tá um pouco mais aqui para cima. A gente vai ter o que a gente chama do hiato do adutor, né? E nesse hiato do adutor, a gente vai ter as passagens dos vasos femorais para virarem vasos poplíteos, tá? Tá difícil de achar aqui. Aqui, ó. Vejam aqui, ó. Percebam aqui então, ó, o que acontece. O adutor magno, que é esse grandão aqui, ó, tá? Ele tem uma inserção aqui, ó, mais superior e mais inferior aqui no tubérculo adutor. Tá vendo que tá formando um hiato aqui? Esse é o hiato do adutor, ou hiato dos adutores. Nessa região, dá até pra ver aqui, ó, a artéria femoral, né? Que tava aqui, ó, a artéria femoral tava passando pelo canal dos adutores, ó. Aqui é o canal dos adutores, onde eu tô passando a caneta. A artéria femoral passa por aqui, né? Daí ela entra aqui e quando ela vai para o posterior, passando pelo hiato, ela vira poplítea, tá? E a veia é o contrário, né? Ela vem de baixo, quando ela passa, ela é poplítea. Quando ela passa para cima, ela vira femoral, certo? Bem importante saber isso. A veia safena parva tem sua origem no arco venoso dorsal do pé, certo? Passa posteriormente ao amarelo lateral, junto aos tendões do músculo fibular longo e curto, certo? Então lembrem que lá, posterior ao amarelo lateral, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a veia safena parva, a gente vai ter os músculos fibulares, e a gente vai ter também o nervo sural, tá? Vai passar por lá. 4. Assinale a incorreta em relação à coluna vertebral. A. As lâminas dos arcos vertebrais adjacentes são unidas por faixas largas e amarelo claro de tecido elástico, denominados ligamentos amarelos, certo, né? Então lembrem, os ligamentos amarelos, eles conectam as lâminas, tá? Eles conectam as lâminas. E eles têm esse nome porque eles são mais amarelos mesmo, tá? B. Os ligamentos interespinhais conectam as extremidades dos processos espinhosos, não os interespinhais, né? São os supraespinhais. Lembrem, ó, desenha aqui uma vértebra e o processo espinhoso para baixo, aqui, ó. E a outra vértebra e o processo espinhoso. A gente tem aqui, ó, o ligamento interespinhal, que fica nessa região aqui. A gente tem o ligamento supraespinhal, que conecta aqui, né, as extremidades. Certo? C. Os discos intervertebrais possuem um anel fibroso externo e um núcleo pulposo interno. Certo, né? Então é assim, anel fibroso, núcleo pulposo. E forma uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise entre os corpos vertebrais. Perfeito. Os ligamentos
longitudinais anterior e posterior são responsáveis por limitar a hiperextensão e hiperflexão da coluna, respectivamente. Perfeito, tá? Então pensa lá, o ligamento longitudinal anterior, ele, 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 ele limita a hiperextensão. Então pensa você fazendo uma hiperextensão, você esticando demais a sua coluna. O teu ligamento vai esticar até um certo ponto que ele não vai mais conseguir. Então ele vai limitar a hiperextensão. Isso ocorre a mesma coisa pro longitudinal posterior, tá? Vamos lá. 5. Assinale qual das alternativas não é uma anastomose portosistêmica, tá? Isso é muito importante, pessoal. Eu acho que isso é um ponto, já que a prova do Erasto, assim, quem faz a prova é um clínico, ele é bem clínico, assim, é bem provável que ele leve em consideração alguns aspectos de clínica mesmo para fazer as questões, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Que é justamente sobre as anastomoses portosistêmicas, né? Que tem uma complicação bastante clínica em pacientes que têm problemas hepáticos, como cirrose, entre outros, né? Então, o que acontece? Quando existem essas anastomoses portosistêmicas, né? E o fígado ele é cirrótico e não consegue entrar sangue, né? É, uma das escapatórias, né, do sangue é justamente outras vias, né? Como, por exemplo, pode ser as vias da veia cava, né? E isso leva a uma complicação, né, que algumas pessoas podem ter. Então, vamos lá. Qual que não é uma anastomose portosistêmica? As veias restais média e inferiores com a veia retal superior, isso é uma anastomose portosistêmica. Lembram por quê? Porque a veia retal superior, ela vai para a veia mesentérica inferior. E a veia mesentérica inferior vai para a veia esplênica, que depois se junta com a veia mesentérica superior e vira a veia porta. Então, a veia retal superior, ela é proveniente do sistema porta. Já as veias retais médias e inferiores, elas têm as suas tributárias, né, justamente no sistema cava, né? Então, por exemplo, as veias retais médias vão para a veia ilíaca interna e as veias retais inferiores vão para a veia pudenda interna, que depois vai para a veia ilíaca interna, tá? Daí as ilíacas internas se juntam e formam a veia cava, né? Então, o que que isso implica? O paciente que tem cirrose hepática, uma das coisas que ele pode ter é hemorroida, né? Hemorroida que são bolsas de sangue ali na região do canal anal, tá? Que é formado por um excesso de sangue justamente nessa transição ali das veias retais médias e inferiores com a veia retal superior, tá? Ok. Veia umbilical. A veia umbilical, pessoal, essa é uma pegadinha, tá? A veia umbilical, ela é uma anastomose portosistêmica. Por quê? Porque a veia umbilical, lembram? A veia umbilical, ela vai se comunicar com a veia cava inferior através daquele ducto venoso, lembram? Que na verdade é o ligamento venoso, tá? Então, o ducto venoso é a comunicação da veia umbilical com a veia cava inferior, tá? Porém, as veias umbilicais também se comunicam com o sistema porta, tá? Através das veias vitelínicas, tá? Então, as veias vitelínicas comunicam a veia umbilical para a veia porta, ok? Letra C. Veia gástrica esquerda com veia esofágica inferior. Essa é a clássica, né? Das varizes esofágicas. Essa aí todo mundo sabe. E D, veia esplênica e veias inferiores esquerdas. Esplênicas inferiores esquerdas. Isso eu só coloquei qualquer veia, tá? A veia esplênica é a veia porta e as veias esplênicas inferiores, elas não se anastomosam, né? Por mais que as veias esplênicas inferiores sejam do sistema cavo inferior, essas duas veias não se anastomosam, tá? 6. A incorreta em relação ao fígado. A fossa da vesícula biliar corresponde à porção inferolateral do H hepático. Agora eu vou tentar mostrar uma foto para vocês, para ficar mais fácil. Mas lembrem que na região do fígado a gente tem o H hepático, né? O que é o H hepático? São as estruturas na região mais posterior, inferior, né? Do... Ó, tá por aqui.
São as impressões do fígado na parte posterior do fígado que justamente formam um H, né? A gente percebe que, vamos tentar achar aqui, que a região da fossa da vesícula biliar, ela faz a porção inferolateral, enquanto a fossa da veia do ligamento redondo faz a parte inferomedial, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Então, chegando no fígado aqui. Aqui, ó. Ó. Lembra que aqui tá pra esquerda, né? Esquerda. Deixa eu trocar de esquerda. Esquerda e direita, tá? E aqui é a parte inferior e aqui é a parte superior, porque aqui tá deitado, né? Percebam aqui, ó. A fossa da vesícula, ela tá mais lateral, concordam? Ó, ela tá mais pra direita, então ela tá mais lateral. Então aqui a gente forma um H, ó. Aqui, ó. A fossa da vesícula com a vesícula. O sulco da veia cava inferior. A fissura do ligamento redondo e a fissura do ligamento venoso, tá? Então percebam que aqui a fossa da vesícula está infralateral, a fissura do ligamento redondo está infromedial, o sulco da veia cava está superolateral e a fissura do ligamento venoso está superomedial. E aqui a parte medial não, a parte, né, transversal aqui do H é justamente o hilo hepático, né, com a tríade portal. B. O ligamento venoso, era para ser escrito aqui, perdão, é um resquício do ducto venoso que conectava a veia umbilical na veia cava inferior. Perfeito, né? Então lembram aqui, ó. Lembram uma coisa que é importante aqui, ó. Lembram que o ligamento redondo do fígado, o que ele é? Ele é um resquício da veia umbilical, ok? Daí o que acontece? Pensem aqui, ó. A veia umbilical vinha, daí ela vem aqui. Daí a gente tinha essa estrutura aqui, ó, que era o ducto venoso, que agora é o ligamento venoso, que conectava essa veia na cava inferior. Entenderam? Então, esse que é o ducto venoso e ligamento venoso. C. A veia cava inferior atravessa o suco da veia da. A veia cava inferior atravessa o suco da veia cava na área nua do fígado. Correto, né? Ó. Percebam aqui, ó, a área nua. Aqui, ó. Então, o suco da veia cava tá na área nua, tá? D. A veia porta, curta e larga, é formada pela união das veias mesentéricas superior e esplênica anteriormente ao colo do pâncreas. É posterior, né? Lembram que os vasos esplênicos, eles passam posterior ao pâncreas, né? O que vai passar anterior em relação ao pâncreas, né? Pode ser, né? Pode ser, na verdade, os vasos mesentéricos que passam anterior ao processo uncinado, né? Mas em relação ao pâncreas, tudo passa posterior. Inclusive, a veia mesentérica superior e a veia esplênica passam posteriormente ao colo, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui para mostrar. Eu queria ver o rim. Como que tá o de pelve já? Deixa eu ver se tem uma coisa de... Aqui é interessante, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá o pâncreas, tá? Ó, o pâncreas aqui, tá? E vejam que aqui, ó. Aqui tá a artéria mesentérica, a veia mesentérica e a veia esplênica, tá? Então elas passam posteriormente ao pâncreas, tá? Percebam que aqui, ó. A artéria mesentérica superior ela tá passando anteriormente somente ao processo uncinado, tá? Do pâncreas. Essa imagem é bem legal. Inclusive, essa imagem é bem legal para vocês verem como que funciona o mesentério, né? O peritônio. Olha só. O peritônio ele reveste aqui o peritônio parietal. Daí ele vem, ele se dobra e forma várias coisas. Isso aqui é o mesentério, tá? Para quem não sabia, tá aí. 7. Marquei incorreto. O seco e o apêndice vermiforme têm sua vascularização arterial proveniente de uma artéria comum. Artéria cólica direita. Não, né? A artéria que vasculariza o seco e o apêndice vai ser a artéria que a gente chama de artéria iliocólica, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês.
Tem uma imagenzinha bem legal. Acho que foi parar a imagem. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem a artéria mesentérica superior, tá? Da artéria mesentérica superior, ela tá alguns ramos. Aqui em cima, ela tá dando a artéria cólica média. Aqui, a cólica direita. E aqui, a artéria ilocólica. Daí, a artéria ilocólica, ela vai se dividir em alguns ramos, tá? Mas, basicamente, a artéria ilocólica, ela vai fazer uma artéria secal anterior, uma artéria secal posterior, que vai vascularizar o seco. E, além disso, vai dar essa artéria aqui, ó. Tá vendo aqui pra baixo, tá? Que vai passar bem no mesoapêndice. Lembrem, o apêndice, ele é móvel. Ele tem meso, tá? E dentro desse meso passa a artéria apendicular, tá? Então, esse que é o errado. O coro transverso fixa-se no diafragma através do ligamento frenocólico. Perfeito. O coro transverso recebe sua vascularização principalmente da artéria cólica média, mas também das artérias cólica direita e esquerda. Perfeito, né? Tanto que a gente tem lá a arcada de Riolano, a arcada de Drummond, né? A arcada de Riolano, né? Que seria a junção da cólica média com a cólica esquerda. E a arcada de Drummond, que seria a junção da artéria cólica direita, média e esquerda, tá? Ó, até escrevi aqui, ó. A arcada de Drummond, a arcada de Riolano, tá? O reto é vascularizado por um número ímpar de artérias, correto, né? Lembrem aqui, ó, vou desenhar, finge que isso aqui é um reto. A gente tem vindo de superior aqui, ó, a artéria retal superior, que é um ramo terminal da artéria mesentérica inferior, artéria retal superior. Daí a gente vai ter as artérias retais médias, vindos da ilíaca interna, e as artérias retais inferiores, vindos da ilíaca, da pudenda interna, que vem da ilíaca interna. Então, perceba que a gente tem 5 artérias. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a artéria retal superior, ela é única. Ela não é bilateral. Certo? Tá, agora vamos botar aqui um pouco mais pra cima. Acho que aqui tá bom. Aqui tá bom. Tá, vamos lá. O ducto deferente tem seu início após o epidídimo e entra no canal inguinal. Correto, né? Lembram lá que logo depois do epidídimo, né, depois que ocorre a maturação do espermatozoide, esse ducto deferente que vai sair, vai ter um grande caminho, ele vai subir, né? Ele vai entrar no canal inguinal, tá? E vai ter seu caminho subindo no canal inguinal, tá? B. A túnica dartos é a camada mais superficial após a pele. Correto, né? Então a gente tem aqui pele, a gente teria a pele, a gente teria logo depois a túnica dartos, tá? Depois a gente teria a face espermática externa, o cremaster, depois face espermática interna, depois a gente teria lá a túnica vaginal, lâmina parietal, lâmina visceral, depois a túnica Nossa, agora me deu um branco, peraí. Túnica. Isso, lâmina parietal, lâmina visceral e depois a túnica albugínea, né? A túnica albugínea e depois o testículo. Então, albugínea, visceral, parietal, tá? E assim por diante, tá? C. A face espermática externa provém do músculo oblíquo externo, correto. E aqui é a pegadinha, tá? A face espermática interna provém do músculo oblíquo interno? Não, né? Porque acontece? A gente tem 3 músculos: oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. O externo, ele forma a face espermática externa. O oblíquo interno, o que ele vai fazer? Ele vai formar o cremaster. Então, o cremaster vem do oblíquo interno, tá? E a face acremastérica também. A face espermática interna, ele provém do
transverso do abdômen. Ok? Então, isso que é errado. 9. Sobre a neuroanatomia, a sinal é incorreta. A. Os 2 terços anteriores da medula espinhal são vascularizados por ramos da artéria vertebral. Sim, né? Lembram lá que a artéria vertebral ela sobe e antes dela se tornar basilar, ela emite 2 ramos para baixo, em direção à medula, né? A medula que estaria tipo aqui assim. Opa. A medula estaria tipo aqui assim, né? Daí emitir esse ramo aqui, que é a artéria espinhal anterior, que vão vascularizar os 2 terços anteriores da medula, tá? B. A área de Broca é conhecida como a área motora da fala, localizada no giro frontal inferior. Correto, né? Depois veja lá na nossa aula, lembre que o lobo frontal é dividido em 3 giros. Giro frontal superior, médio e inferior. E lá no giro frontal inferior, na parte opercular, que a gente vai ter a área de Broca, que é conhecida como a área motora da fala, tá? Lembrem que é motora, então vai estar na parte pré-central, né? Porque a parte motora é pré-central, a parte sensitiva é pós-central. C. A área de Wernicke é conhecida como a área de compreensão da palavra falada, ou seja, a parte sensitiva, a parte de compreensão. Localizada entre os giros supramarginal e angular. Correto, né? Lembrem lá, vejam lá na aula depois também, que tá bem certinho, que logo depois do sulco lateral, o sulco de Sylvius, a gente tem um giro chamado giro supramarginal. E logo acima desse giro supramarginal, a gente tem o giro angular, tá? Entre esses 2 giros, a gente vai ter a área de Wernicke, que é a região da área da compreensão da palavra falada, tá? Então, certinho essa alternativa. D. A medula espinhal tem seu início ao nível do forame magro e se estende até S5? Não, né? Até L1 ou L2. Lembra que a gente só tem medula espinhal até L1 e L2. Depois disso, a gente tem a cauda equina, tá? 10. Assinar a incorreta em relação ao sistema digestório. A via mesentérica superior, ao transitar pelo colo pancreático, é mais medial em relação à artéria mesentérica superior, correto, né? Tipo, é que... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que vai dar um pouco de trabalho eu procurar agora, mas lembrem que a artéria mesentérica superior fica mais lateral, então é assim que funciona, né? Atrás do colo. Fica a artéria mais lateral e a veia mais medial, tá? B. A artéria gástrica esquerda tem sua origem no tronco celíaco e vasculariza a pequena curvatura gástrica. Nossa, isso aqui tem que saber, né? O aumento maior tem em sua composição o ligamento gastrocólico. Correto, né? Na verdade, ele é principalmente formado pelo ligamento gastrocólico, né? Lembrem que o aumento... Vou desenhar aqui, ó. Vista lateral, tá? Ó, aqui é o estômago e aqui é o cólon transverso, tá? Você tá vendo lateralmente. O aumento, ele é basicamente isso aqui, ó. Ele sai da curvatura maior, se dobra e depois gruda no transverso, tá? Ele é meio, obviamente não tem uma cavidade dentro, né? Mas ele é uma lâmina dupla, tá? D. O ligamento hepatoduodenal é o limite posterior do forama mental. Posterior não, né? Anterior. E recebe a tríade portal. Isso está corretíssimo, tá? Sobre a região genital feminina. O clitóris é um órgão erétil localizado no ponto de encontro dos lábios menores. Perfeito, tá? Então, os lábios menores lá, eles vão se juntar na região mais do monte do pubis. Na parte mais superior, a gente vai ter o clitóris, tá? Lembre que o clitóris é um órgão muito parecido com o pênis, né? Ele é um órgão erétil, ele tem uma drenagem venosa, uma inervação parecida e tudo mais, tá? B. Os vasos sanguíneos e linfáticos e os nervos ovarianos cruzam a margem da pelve, tá? Entrando e saindo da face superlateral do ovário dentro de uma prega peritoneal, tá?
o ligamento suspensor do ovário. Ok, essa altura a gente ficou meio... umas informações ali meio nada a ver, mas o que eu quero que vocês guardem? Que dentro do ligamento suspensor do ovário passam os vasos ovarianos, tá? As artérias ovarianas, tá? Isso é muito importante, tá? C. O ligamento redondo do útero é o único que se situa anteriormente. Isso tá correto. Se fixando nos lábios menores. Não, né? Lembram, o ligamento redondo se liga nos lábios maiores, tá? O fórnix posterior à coroa uterina, é uma via de acesso para o fundo do saco de Douglas. Correto, tá? Então, lembra que na escavação reto-uterina, tá? A gente tem uma escavação, que é o fundo do saco de Douglas, né? E um dos focos de acesso para essa região é o fórnix posterior, tá? 12. Prostatectomias, tá? A respeito da próstata, a assinale é incorreta. As artérias prostáticas são ramos das artérias ilíacas internas. Isso é importante, tá? Saber que as artérias prostáticas, elas vêm das ilíacas internas, porém, elas vêm principalmente das artérias vesicais inferiores, tá? E lembra uma coisa importante, tá? As artérias vesicais inferiores, elas existem só no homem. Na mulher elas não existem, elas são as artérias vaginais, tá? B. O líquido prostático compõe cerca de 20% do sêmen e é responsável pela ativação dos espermatozoides. Isso aqui coloquei ali mais para curiosidade, mas está correto, tá? C. O plexo venoso prostático está situado entre a cápsula fibrosa e a bainha prostática, correto? E drena para a veia ilíaca externa através das veias epicástricas inferiores? Não, né? A região ali da pelve, pessoal, é sempre veia ilíaca interna, tá? Cara, isso é a cara do Erasto de cobrar, né? D. O istmo da próstata é anterior em relação à uretra? Sim, né? Eu vou fazer um desenho aqui para lembrar mais ou menos, tá? Mas basicamente assim, a gente tem os lobos da próstata, né? O lobo direito, esquerdo e lóbulo central, né? Então aqui seria o central, direito e esquerdo, tá? O istmo da próstata é essa região anterior aqui, ó. Isso aqui é o istmo da próstata. Isso aqui é a uretra, né? Então, anteriormente à uretra, a gente vai ter o istmo da próstata, tá? Então, correto. 13. A respeito do diafragma, a assinale é incorreta. A inervação do diafragma é exclusiva do nervo frênico? Se eu tivesse colocado a inervação motora, aí sim. Mas lembrem que a inervação sensitiva do diafragma é feita pelos nervos intercostais. Certo? Então não é exclusivo do nervo frênico, tá? A inervação motora é. B. O pilar direito e esquerdo têm suas fixações no mesmo nível vertebral? Errado, tá? Lembrem que até queria mostrar isso, mas melhor deixar para depois, para mostrar em outra oportunidade. Mas lembrem basicamente que vamos desenhar aqui. A gente tem aqui, né, tórax aqui, abdômen aqui, tá? E a gente vai ter as cúpulas do diafragma, tá? E logo lá atrás, onde tem a coluna vertebral, tá? O diafragma tem que se fixar, tá? O que vai acontecer? Através de algumas faixas, né? Esse diafragma vai se fixar na coluna vertebral, através dos pilares. Esses são os pilares. Mas lembrem que o pilar direito, ele vai bem mais não, ele vai um corpo vertebral para baixo a mais do que o esquerdo, isso. O direito, ele vai mais para baixo do que o esquerdo, tá? Isso é importante saber. OK? Então, esse é o erro. O pilar direito forma o ato esofágico? Correto. Em 80% das pessoas, tá? Isso é importante saber. Opa. Deixa eu botar para carregar aqui. Aí. A aorta passa entre os dois pilares diafragmáticos, isso eu cansei de falar na nossa aula, né? E o trígono externo costal da passagem aos vasos epicástricos superiores, tá?
Lembra que o trígono esternocostal não é um daqueles forames clássicos, né? Ele é mais uma passagem na região anterior ali entre o externo e o diafragma, tá? Por onde passam os vasos epigástricos, tá? Vamos lá. Sobre os músculos do períneo, assinalem a correta, tá? O músculo levantador do ânus é formado pelo músculo pubo-retal, pubococcígeo e isquiococcígeo? Não, né? O levantador do ânus é formado pelo pubo-retal, pubococcígeo e iliococcígeo, certo? Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, aqui seria o levantador do ânus, tá? Isso aqui. Então aqui a gente teria mais perto pubo-retal, pubococcígeo e iliococcígeo, tá? Ó, acho que dá pra ver mais aqui em cima. Isso, ó. Pubo-retal, pubococcígeo e iliococcígeo. Aqui pra trás a gente tem o também, eu vou comentar depois, tá? B. O diafragma da pelve é formado pelo músculo levantador do ânus e suas divisões. Está certo. Porém, o diafragma da pelve também é formado pelo quê? Pelo músculo isquiococcígeo, né? Olha aqui, ó. O isquiococcígeo também forma o diafragma da pelve. Então, é por isso que essa aqui tá errada, tá? C. O músculo transverso superficial do períneo faz o limite inferior do trígono urogenital. Vamos colocar aqui, ó. O trígono urogenital. Aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouco mais aqui. Esse aqui é o trígono urogenital, tá? E ele é formado principalmente por três músculos, tá? Esses dois aqui, ó, que fazem a parte superolateral, são os músculos isquiocavernosos. Esses dois aqui embaixo, a gente vai ter um aqui, tá? Que vai ser o limite inferior, ó. Limite inferior do trígono urogenital, que vai ser o transverso superficial, tá? Ó, o número 4 aqui, transverso superficial. Enquanto o 3, tá? Que está recoberto por uma face aqui, aqui o assoalho desse trígono genital vai ser formado pelo transverso profundo, tá? Então esses são os principais. E além disso, a gente também teria aqui, ó, dentro, tanto no homem quanto na mulher, o músculo bulbo esponjoso, né? Esse músculo bulbo esponjoso que está formando aqui os lábios maiores da mulher, certo? É, D. O músculo bulbo esponjoso é o limite superolateral do trígono urogenital? Não, né? Qual que é o limite superolateral? É o isquio cavernoso, não o bulbo esponjoso, tá? O bulbo esponjoso está aqui para dentro, beleza? 15. Sobre a glândula tireoide, responda a incorreta, tá? Eu vou responder essas aqui, mas vou falar só das respostas certas, porque tá muito longo aqui. E também é o Cola que fez essas questões, então vou dar uma acelerada aqui, tá? 15. Em relação à glândula tireoide, tá. Sua tendagem venosa dá para as veias tireoides superiores e inferiores, todas pares. Errado, né? Lembra que a veia tireoide inferior, ela é ela é ímpar, né? E além disso, a gente também tem as veias tireoides médias, né? Não podemos esquecer delas. Lembrem que as veias tireoides superiores e médias vão para veia jugular interna, enquanto a veia tireoide inferior, é, as veias as veias tireoides inferiores vão para a veia bracocefálica esquerda. Isso, tá? Veia bracocefálica esquerda. Ou tronco bracocefálico venoso, tanto faz. Tá? 16.
Sobre os músculos do pescoço, responda a incorreta. Em questão da estratigrafia, o músculo tireoide se encontra em plano superior ao esternoióide? Não, né? Lembrem que o mais superficial de todos é o esternoide, tá? Depois que a gente tira o esternoide, a gente vai conseguir ver as duas, entre aspas, subdivisões dele, né? Que vai ser o esternotireoide e o tireoide, tá? Aqui nessa questão, tem gente que falou aqui, ele acabou escrevendo nervo hipoglosso, tá? Não é bem o nervo hipoglosso que nerva, né? É a alça do hipoglosso. Ou o C1 via hipoglosso, né? Mas vamos relevar, né? 17. A veia subclávia fica juntamente à bainha do plexo braquial? Não, né? Lembra? Esse aqui, a bainha do plexo, foi uma pegadinha mais, tá? Pra não ser tão óbvio. Mas a bainha do plexo é a bainha que envolve o plexo, né? Mas lembrem que a veia subclávia ela não passa junto com o plexo braquial. Quem passa junto com o plexo braquial é o quê? É a artéria subclávia. A veia subclávia passa anterior ao escaleno anterior, tá? 18. A diferenciação da vascularização do cólon se dá no ângulo hepático? Não, né? É no ângulo esplênico. Tanto a vascularização quanto a inervação, tá? A vascularização até o ângulo esplênico vai ser dada pela artéria mesentérica superior, né? Pelas artérias córicas direita, média, entre essas, né? Já a inervação até o ângulo esplênico, ali, o ponto de Cannon-Bowen, pelo plexo mesentérico superior, tá? E o nervo vago, tá? Isso é legal de saber, tá, gente? Que o nervo vago, ele inerva todo o nosso trato gastrointestinal até o ângulo esplênico, tá? Então, o nervo vago, ele acaba no ângulo esplênico, tá? Essa 19 aqui a gente já comentou, tá? Em outra questão que eu fiz, tá? E 20. Responda a incorreta sobre os pares cranianos, tá? O nervo acessório possui um forame próprio na base do crânio? Não, né? O nervo acessório, ele passa no forame jugular. Ele não é um forame próprio, né? O forame jugular passa um outro lá, ele passa o nervo vago, o nervo glossofaríngeo, tá? E a própria veia jugular interna também, né? E é isso, pessoal. Acho que fechamos aqui. Acabei dando uma demorada, tá? Mas acho que deu para entender bem. Quando vocês tiverem dúvida, podem falar, tá? E é isso, tá? Tamo junto. Até mais.